Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o nosso grupo de estudo, que acontece aqui nesse formato no canal, e também de forma presencial, às quartas-feiras, das 19h às 20h. Então, quem estiver passando por perto, segunda ou quarta-feira, que quiser conhecer a casa, será muito bem-vindo. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. Eu queria antes falar uma coisa para vocês, que às vezes as pessoas me perguntam por que a gente sempre abre da mesma forma toda vez, fazendo a prece, repetindo as mesmas coisas. Porque a gente faz aqui nesse formato da mesma forma como nós fazemos o nosso estudo de forma presencial na nossa casa. Então, geralmente a gente abre com uma prece para a gente se conectar com a espiritualidade, para nos auxiliar a fazer uma boa reflexão sobre o que nós vamos estar estudando no dia, e depois nós iniciamos com o estudo propriamente dito. Então a gente reproduz aqui, porque esse estudo começou dessa forma aqui, nesse formato no canal, a partir daquele momento em que nós vivenciamos aquela experiência que nós tivemos que nos afastar, não podemos ficar juntos. Então, para que a gente não interrompesse o estudo, nós criamos esse formato aqui, em que a gente gravava o estudo, passava para as pessoas, primeiro em grupos privados, e depois a gente resolveu colocar aqui no canal, para que as pessoas que tivessem interesse pudessem estar estudando com a gente. Então, é só para esclarecer, porque toda semana a gente fala da casa, que é a instituição espírita, que nós fazemos parte, que é a Escola Espírita Francisco Xavier, e para que vocês também conheçam que além dos grupos de estudo, existem as reuniões públicas que qualquer pessoa pode participar. Então, a gente sempre está falando daqui da nossa casa, do dia do trabalho doutrinário e do estudo das obras básicas do Espiritismo, que acontece toda quarta-feira. Então, sintam-se convidados, e tanto na segunda quanto na quarta, quem aparecer será muito bem-vindo. Então, dadas as devidas explicações das pessoas que perguntam, porque a gente repete sempre, toda semana, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e iniciamos o capítulo 9, que é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Então, é o capítulo 9 do livro 2º. Na semana anterior, nós estudamos o item penetração de nossos pensamentos pelos espíritos, e hoje nós vamos iniciar esse item, penetração de nossos pensamentos pelos espíritos. Foi da pergunta 456 a 458, e hoje nós vamos iniciar o item que trata da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre isso, que foi que eles nos disseram. E, de novo,
Lembrando a vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, do Livro dos Espíritos de Casa. Vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Eu gosto dessa, que tem a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. Vamos lá? Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Pergunta número 459. Os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e ações? Tudo que eu penso, as coisas que eu faço, está sofrendo influência dos espíritos que não estão mais aqui nessa dimensão, ou seja, que não estão encarnados? Que espíritos somos todos nós? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que os dirigem. Então, influencia sobre os nossos pensamentos? Sim, e na maioria das vezes, esses espíritos estão dirigindo os nossos pensamentos, por consequência de nossas ações, sem que a gente nem imagine. Olha que coisa! Muitas vezes. Então, o que é que eu estou pensando? Isso que está vindo na minha cabeça aqui agora, coisa estranha. Sou eu mesmo que estou pensando isso? Esse pensamento sofre a influência de uma outra pessoa que está aqui, ó, influenciando a minha forma de pensar? Sim, muitas vezes respondem os espíritos. Pergunta número 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Kardec quer saber, já que eles influenciam bem mais do que a gente imagina e na maioria das vezes dirigem os nossos pensamentos. Então Kardec pergunta, sim, mas tem aqueles que são próprios, que são nossos, e tem outros que são sugeridos por eles? Existe essa diferença? Ou só são sugeridos por ele? Ou tudo que eu penso tem influência? Tem alguma coisa que é minha mesmo, que é Sandra Naira que está pensando? Essa é a pergunta de Kardec. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que são sugeridos? Resposta dos espíritos. Suas almas são espíritos que pensam. Ignoram que muitos pensamentos lhes chegam de vez em quando sobre um mesmo assunto e a miúde bastante contraditórios. Pois bem, há neles sempre algo dos vossos pensamentos, bem como dos nossos. É o que os deixa na incerteza, porque há duas ideias que se entrechocam. Vamos lá. Vamos refletir aqui um pouquinho nessa resposta. Tem pensamentos que são meus, Sandra Naira, e tem outros que são sugeridos e que não são meu, é alguém que está aqui. Ó, isso é isso. Essa coisa é assim que faz. Kardec, ou os espíritos, né? Isso foi Kardec que perguntou, os espíritos responderam. Suas almas são os espíritos que pensam. Então, alma, no Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado. Então, nós somos espíritos que estamos encarnados e pensamos. Mas ignoram que muitos pensamentos lhes chegam de vez em quando. Então, eu penso, eu tenho os meus pensamentos, mas de vez em quando eu não estava nem pensando naquele assunto e de repente, a miúde me chega um pensamento que é até contrário à minha forma de pensar. Às vezes, sobre um determinado assunto, eu tenho uma determinada ideia e de repente eu começo a ter uma ideia, um pensamento diferente daquele. Aí eles dizem, pois bem, há neles sempre algo de vossos pensamentos como dos nossos. Então, vai ter sempre no pensamento algo que é meu, de Sandra Naira, mas
vão ter pensamentos que têm também ideias de outras pessoas, outros espíritos, porque eu sou um espírito encarnada no momento, e tem de outros espíritos, espíritos que não estão nessa dimensão, desencarnados, e se misturam. Então, haverá momentos em que os nossos pensamentos e o de outros vão estar ali juntos, e às vezes com ideias contraditórias. E aí os espíritos fecham dizendo, é isso que deixa na gente a incerteza, porque há duas ideias que se entrechocam. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? De repente vem uma determinada situação em que a gente está vivendo experiências nesse momento, né? Tanto o nosso planeta como um todo, experiências bem desafiadoras, aprendizados que estão nos levando a fazer muitas reflexões para que a gente possa, nesse momento da nossa história, da nossa experiência, ter muito cuidado com o exercício do nosso livre-arbítrio. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar fazendo barulho, gente. Tirar o som aqui para não atrapalhar. E momentos muito desafiadores que nós estamos vivendo, né? Inclusive momentos de violência. A gente vivenciou agora, nosso país está vivendo isso, a situação que aconteceu no Rio de Janeiro, e de repente vem uma determinada ideia, né? Mas tem que matar mesmo, tem que... Opa, peraí. Como assim tem que matar? Eu sou contra a pena de morte. Eu acho que esse tipo de ação não contribui em nada para o aprendizado do espírito. Esse pensamento é totalmente contrário à minha forma de ver o mundo, de pensar. Então, opa, isso não é meu. E aí diz assim, peraí, eu não penso assim. Eu sou contra esse tipo de ideia. Eu sou contra. Violência não resolve nada, a violência só traz mais violência. Nós temos que ter responsabilidade sobre nossas ações. Como é que vem um pensamento desse? Tem que matar mesmo. Opa, isso aí não é meu. É um pensamento que está sendo trazido de alguém, outra pessoa, outro espírito, que é inclusive contraditório, antagônico à minha forma de pensar, à minha forma de ver o mundo. Então, temos os nossos pensamentos, temos pensamentos que são sugeridos, que são jogados. E a gente tem que estar atento, a gente tem que prestar atenção para dizer assim, opa, como é que veio essa ideia? Eu não estava nem pensando nisso. Coisas que de repente chegam na nossa cabeça assim, que você não estava nem pensando em nada daquilo, aquele assunto não é do seu interesse, não, você não estava com nada, você não viu nada, não teve acesso a nenhuma informação que levasse aquele determinado assunto e de repente aquilo chega do nada na sua cabeça. Então, pois sempre há no nosso pensamento, né? Então, a gente deve ficar atento a algo que é nosso, mas também algo que pode estar sendo enxertado por outra pessoa, por outros espíritos. E toda vez que a gente tiver a incerteza, a gente tem que ficar atento para dizer assim, ok, esse pensamento não é meu, mas esse pensamento é adequado ou não? Atenção. Bom, essa foi a pergunta número 460. Vamos a 461. Aí Kardec vai dizer, então como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Já que tem os meus e que tem os de outros,
Como é que eu posso saber para saber quais são os meus legítimos puros e qual é o que vem de outra pessoa? Como eu posso distinguir isso? Pergunta número 461. Resposta dos espíritos. Quando um pensamento é sugerido, vem aquela ideia, é como uma voz que lhes fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que surgem no primeiro impulso. Mas há um grande interesse nessa distinção. Mas não há um grande interesse. Não há, os espíritos estão dizendo, um grande interesse nessa distinção. E é muitas vezes útil não saber. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o faz naturalmente. Se optar pelo mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, não adianta a gente ficar parando para ver se assim, esse pensamento é meu, esse pensamento é do outro. Essa distinção, os espíritos dizem, não é de grande interesse que a gente saiba. O que a gente tem que parar para pensar é que pensamento é. Porque se for meu e não for adequado, opa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ver por que eu estou pensando nessa direção, o que está acontecendo. E se não for, a minha responsabilidade é maior, porque como assim? Qualquer um vem falar no meu ouvido e eu vou fazendo qualquer coisa? Eu vou tomando qualquer ação? Então, a minha ação, ou seja, o exercício do meu livre-arbítrio, vai estar sempre na minha mão. E quando eu optar por fazer algo adequado, no dizer aqui dos espíritos, optar pelo bem, ok. Mas se eu optar pelo que não é, a responsabilidade é maior. Porque como é? Eu estou encarnada aqui, estou aqui, Sandra Naira, personagem. Vem alguém e diz assim, vai lá e quebre aquela coisa, eu vou quebrar? Se eu quebrar, a responsabilidade maior é minha ou de quem mandou eu fazer? Minha. Que ele mandou, eu fiz porque quis. Foi a minha decisão. Então, os espíritos dizem, não fique preocupado em saber se o pensamento é seu, fazer essa distinção, ou se é de outro. Esteja mais preocupado em saber. É isso que eu estou pensando. Pensamento próprio ou pensamento de outro é adequado para mim, para o outro e para a coletividade que eu estou vivendo? É, ok, então eu sigo por esse caminho. Isso que eu estou pensando é inadequado, tanto para mim, quanto para o outro, quanto para a coletividade onde eu estou vivendo. Então eu não devo ter esse pensamento, eu devo modificá-lo e principalmente não devo transformar esse pensamento em ação. A responsabilidade vai ser sempre minha. Porque mesmo que alguém venha falar comigo, quando eu atuo foi a minha decisão de fazer. Então se preocupe mais em é adequado ou não o que eu estou pensando, independente de se é meu ou de outro, porque se for de outro eu vou dizer, opa, eu não penso assim. Eu sou contra a pena de morte, eu sou contra a violência. Como é que vem esse pensamento de tem que matar mesmo? Tira esse pensamento daqui. Então eu tenho que estar atento se é adequado ou não para que eu exerça o meu livre-arbítrio da melhor forma possível, conduzindo a minha melhora enquanto espírito, para melhorar o meu aprendizado, para conduzir a melhores habilidades que eu tenho que integrar e não ficar preocupado se é meu ou do outro. Se for inadequado, não interessa. Se for meu, eu tenho que mudar. E se for do outro, eu vou dar, opa, aqui não. Aqui não mesmo, não é dessa forma que eu penso, não é assim que eu acredito. Ok, meus amores? Então, essa foi a pergunta 461. Hoje nós vamos ficar aqui, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, da pergunta 459 a 461. Ai, Sandra, às vezes fica curtinho, mas no presencial as pessoas se expressam, dão as suas opiniões, fazem as suas reflexões, e aqui nesse formato e no presencial a gente anda junto e a gente não tem pressa, porque a gente é um grupo de estudos e não um grupo de leitura. E esse estudo é para que nós possamos fazer as nossas reflexões
e dizer assim, como eu vou atuar agora no meu processo, nesse aprendizado atual com esse personagem, para que eu possa aproveitar o melhor possível essa experiência. Então, nós não temos pressa, afinal de contas, nós somos espíritos imortais. Ok, meus amores? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, meus amores, no coração de todos e até quarta, hein?